apóstolo Paulo: regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e na oração perseverantes. Amém. Podemos assentar. Meus irmãos, Romanos, nesse versículo, deixa eu trazer, eu disse uma reflexão, porque depois nós vamos tirar um período de oração por nossa nação e por países em conflito. Faremos isto, aí você fica com toda a liberdade, sentado, mas não dá certo, pastor. Eu não vou obrigar ninguém a se ajoelhar ou ficar em pé, mas nós vamos tirar um período de oração. Você tem acompanhado como é que a situação do nosso país e do mundo está podemos dizer, uma crise da ausência de Deus no coração das autoridades e também de muitas pessoas que já serviram o Senhor e hoje estão afastados da casa do Senhor. Nós temos nesse versículo um tripé. Eu vou usar essa palavra para você guardar na sua mente. O que é um tripé? São 3 pés para apoiar algumas coisas em cima. Usa-se muito na área de fotografia, de topografia, de engenharia, aquele tripé para colocar o aparelho de teodolito. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, especialmente no capítulo 12, que é um capítulo extremamente maravilhoso, começando com o relacionamento nosso com Deus, o relacionamento nosso conosco mesmo. Tem pessoas que não se relacionam bem com ele mesmo, você sabe? É uma pessoa que não se sente feliz com o que ele é. E nós observamos que devemos agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus é para nós, em nós, e como membro do corpo de Cristo. Indistintamente, não está dizendo, a igreja é composta de membro somente de sangue azul, ou de cabelo crespo, ou cabelo liso, ou somente de branco alto. Não, cada um de nós somos membro do corpo de Cristo, e isso já é algo para você dizer, eu louvo a Deus por isto, porque eu tenho um valor diante do Senhor e diante da sociedade. Não importa a sua idade. Quem tem 11 anos, ou 20, ou 40, e eu que tenho 77, nós temos algo bastante em comum, que é viver. Quem tem 11 anos vive melhor, pode viver de forma diferenciada, encarando a realidade, mas as horas são a mesma, os dias são os mesmos, e a oportunidade de estar vivo é a mesma oportunidade. E Paulo está dizendo, regozijai-vos na esperança. Ele está dizendo, sinta-se alegria naquilo que te dá esperança. O que dá esperança para você? A maior de todas é a volta de Jesus. Esses dias um irmão falou comigo, pastor, eu fui numa igreja e o pastor ministrou a palavra de Deus e ele diz assim, irmãos, não preocupe com a vinda de Jesus, ela está muito distante da realidade nossa.
verdade o que eu estou dizendo. Não é verdade o que ele está dizendo. E aí ele disse assim: você ainda tem muito tempo para ficar rico. Você ainda tem muito tempo para prosperar. Você tem muito tempo para se realizar. Porque a vinda de Jesus não está tão perto como alguns pregam ou como você imagina. Irmãos, eu não vou questionar essas coisas, mas que Jesus está voltando, está. Ele volta muito breve, e apesar de que desde os 7 anos, 70 anos, eu ouço essa mensagem, quando sentado no banco da igreja, ainda criança, o pastor pregava. Só que naquela época não tinha os sinais que temos hoje. Hoje os sinais estão praticamente completos. Não havia o esfriamento de amor. Não havia. E havendo esfriamento do amor, há o aumento da iniquidade. Vocês observaram a ausência do amor no coração da sociedade? Olha a criminalidade de homens brutal, tirando a vida de mulheres, achando que é uma pessoa de menos valor do que os homens, vulgarizando a vida de uma companheira, de uma amante, de uma mulher que confia nele, e isso aí as autoridades lutam com conversa, porque matam e não ficam detidos, e quando fica detido, a cadeia ela piora as pessoas e não melhora o criminoso. Mas tem condições, pastor Alvo? Tem. É só trabalhar com educação sócia, religiosa e formação profissional. A pessoa sairia de lá bem melhor. Mas se as autoridades dão mau exemplo, roubam, acoberta quem roubam, brinda quem roubam, dão valor a quem roubam, então aquelas pessoas também fazem isto de uma forma normal, sem repreensão. Por esfriar o amor, a iniquidade de muitos aumentou, ou de muita sociedade. Agora, regozijamos na esperança. O que nos faz feliz não é a fortuna. O que nos faz feliz não são as belas casas, ainda que podemos ter, não é pecado, porque o que nos faz feliz é ter Jesus em nossa vida, e o nosso nome escrito no livro da vida e na esperança da volta de Jesus, amém? Jesus está voltando. O que me faz feliz é porque eu tenho o Espírito Santo no meu interior. Ainda hoje eu estava ministrando em Centralina e ministrei, até gostaria que os irmãos colocassem essa passagem na tela. Efésios capítulo 4, acho que verso 12 a seguir. Enquanto isso eu vou... Toca o verso 16. Não. Capítulo 3 de Efésios. Ah, é esse mesmo. Volto para o verso 15. Volta para o verso 14. E eu acho que é o 12. Paulo diz assim, essa Bíblia é a Almeida Corrigida Fiel. Vamos ver aqui na minha.
que também eu acho que é a mesma coisa. Só que eu li de manhã, li ontem, li hoje. Tenha paciência, irmão. Capítulo 3 é a oração de Paulo. Verso 12. É o verso 14, por favor. Paulo diz assim: por causa disto, ou por essa causa, a oração verdadeira, ela tem que ter uma causa para te motivar, para que a oração tenha sabor de diálogo com Deus. E Paulo diz: por causa disto, eu me coloco de joelho. Quando Paulo diz assim, por causa disto, eu me coloco de joelho, ele está aguçando a expectativa dos judeus, porque os judeus não oram ajoelhado, somente em pé, no muro da lamentação. E quando Paulo diz, me coloco de joelho, ele está quebrando um paradigma de que a oração não é uma reza que se faz no muro da lamentação, mas a oração é um diálogo com Deus, é intimidade com Deus, é ouvir a voz de Deus, porque Deus ouve a nossa voz. Perante quem? Perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se os idólatras soubessem que não é perante uma imagem de São Sebastião, nem de Santo Antônio, ou talvez alguém melhor, o São Álvaro, ou Aparecida, não. Já tirou o versículo, ô filho de Deus, deixa aí que eu preciso dele. Do qual, não, atrás. Aí. Segura aí que depois eu vou pagar um salgado para você na cantina. Perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de joelho por uma causa, perante Jesus Cristo, Ele está aonde você se curva e fala com Ele. Deus está, e Ele é Pai de Jesus Cristo. Agora o verso seguinte: do qual toda a família nos céus e na terra toma o seu nome. Toda a família não é as hóstias malignas, mas sim as celestial, anjos, arcanjos, serafim, todos os anjos, nos céus e na terra, nós tomamos o seu nome. Não tem outro nome melhor do que o nome de Jesus Cristo. Você pode adorar o Senhor, esse nome quebra a maldição, esse nome quebra a corrente do diabo, esse nome faz você vencer. É o nome de Jesus Cristo. E porão as mãos sobre os enfermos, e em seu nome expulsarão doença. Verso 16. Para que, aí por isso que eu disse assim, alegrai-vos regozijai-vos na esperança. Outra coisa que faz nós regozijarmos, está aí, para que, segundo as riquezas da sua glória. Você imaginou essa expressão? Quem pode imaginar a riqueza da sua glória? Apocalipse diz que Jerusalém terá as ruas de ouro, mas não é ouro. A riqueza da glória de Deus não é metal, não é diamante, não é pedra, é algo sublime e maravilhoso. Vos conceda que sejais fortalecido com poder pelo seu Espírito no homem interior. Sabe o que está precisando nós crentes? É sentir alegria no interior, tá? Soltar a sua alma
desprender o seu espírito e dizer, como diz o salmista: ó minha alma, bendiga o seu santo nome. Ó meu espírito, bendiga seu santo nome. Muitos crentes vazios da glória de Deus dentro de si, por isso que são crentes que não glorificam o nome do Senhor. O que me faz regozijar nesse mundo tão perverso, nosso irmão Osmar trouxe uma palavra maravilhosa. Esses dias estavam passando mal no vale da sombra da morte. A sua esposa também, sendo agredida por doença. Aonde é que vamos achar motivo de adorar o Senhor nesse mundo tão cheio de guerra e de tristeza? Quando a glória, a riqueza da glória de Deus está dentro de nós. Tá? E é o que precisa acontecer. Sábado ontem teve o trabalho do convicto aqui, foi ontem, maravilhoso, muito bom. E o irmão me deu um livro de presente. Eu tenho alguns livros, eu gosto de ler livros que tem bastante versículos da Bíblia. Quando os livros não têm versículo da Bíblia, fuja dele, que é só imaginação humana. Tem alguns livros que é de autoajuda. Eu vi um escritor que ele escreve livros ao monte, e os crentes compram os 7 passos para o sucesso, os 7 passos para o casamento bem sucedido, os 7 passos para ficar, põe 5, pastor, tá, os 5 passos para isso, para aquilo. Aí eu vi esse escritor dizendo que ele faz só o esqueleto do livro, os tópicos, e ele tem empregado para preencher os livros. Foge desses livros. Leia livro que tem versículo da Bíblia. E eu li um livro de uma senhora que no cárcere, num país de ditadura, na Romênia, e ela foi presa e vigiada para não falar de Jesus para ninguém. Só que como ela estava na cela sozinha, a alma dela estava alegre por sofrer por Jesus. E ela orava, falava em língua estranha, cantava hinos. E aí os guardas resolveu obedecer a ordem, a lei contra a adoração ao Senhor e cortaram a língua dela. Real, história real. E com sangue, enquanto estava sangrando, ela escreveu na parede da tela: Jesus é a minha maior alegria. Jesus é a minha maior alegria. Como diz aquele hino da harpa, que eu esqueci o número, mas diz: as melhores e mais doce melodia foram escritas em tempo de tribulação. Em tempo de tribulação, o que você escreve? O que está na tua mente? Regozijai-vos na esperança. Jesus está voltando. Receba alegria no seu interior, porque o que você precisa não é mais o que você imagina no exterior, mas é no interior. O que deixa a pessoa bonita não é os seus aparatos, mas aquilo que ele tem por dentro. Isso é maravilhoso. E o segundo tripé que Paulo fala: paciente na tribulação.
Sabe o que quando a gente fica tribulado, geralmente altera todo o nosso comportamento. Vai num banco e alguém passa você para trás. Veja quando alguém te ultrapassa de forma ilegal no trânsito. Veja quando o seu filho faz alguma coisa que te desonra. Você perde todo o controle. Mas ter paciência na tribulação é uma virtude de uma coisa que é quase inexplicável para nós: graça, a graça de Deus. Por que Paulo e o Senhor usou essa expressão para Paulo? Lá em Coríntios, quando ele fala sobre o espinho na carne, e ele falou com o Senhor várias vezes: arranca esse espinho, Senhor, tira de mim esse espinho. Alguns falam que era contrariedade dos seus conterrâneos. Alguém diz que ele tinha uma doença nos olhos. Outros dizem que ele era epilético. Outros dizem não sei o quê, mas era um espinho. Um espinhozinho desse tamanho no seu pé. Você fica doidinho para chegar em casa e arrancar. Não é? Essa etiqueta aqui na roupa é ruim, não é, irmão? Não é ruim? De vez em quando a gente veste a roupa e tem essa etiqueta aqui: ô tribulação. A gente fica desesperado para tirar. E Paulo fala com o Senhor, e o Senhor disse assim: Paulo, a minha graça te basta. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? O segredo da vitória na vida de um crente é a graça do Senhor. E se ele tem a graça, pode ser em qualquer lugar. Não é fácil. Não é fácil. Porém, a graça do Senhor é maravilhosa. Nós temos um hino que fala sobre a graça, Cláudio. Cláudio foi arrebatado? Está aqui. Qual que é, Cláudio? Graça. Vamos cantar um corinho? Vamos. Tem crente aqui que está precisando ter graça de Deus. E ser paciente na tribulação. Você está pensando que a vida é fácil? Eu já disse para muitos aqui, e muitos conhecem, uma placa que eu tenho lá na chácara da irmã Tomico, que alguém escreveu, porque eu falei há muito tempo, escreveu numa tábua e colocou lá. Aí eu disse: não, essa frase não é totalmente minha. Um pastor que pastoreou uma igreja por 40 anos, pregando no mesmo púlpito, numa igreja americana. A sua esposa, ele envelheceu, e ele tinha uma filha que tinha limitações e também se envelheceu. E ele tinha 2 filhos que eram homens de grandes negócios na América do Norte. Vinha ver o pai algumas vezes. E um dia a esposa enfermou e ele também enfermou. Faleceu a esposa e depois faleceu a filha. E os filhos pagou alguém para cuidar dele de dia e de noite. Ele doente na cama, fez aniversário, os filhos vieram, trouxeram o neto. E aí um dos filhos fez uma pergunta: pai, aonde é que o senhor aprendeu mais na sua vida? No púlpito da igreja? Ou no gabinete pastoral? Nas conferências? Aonde o senhor aprendeu mais? Ele disse: nessa cama.
Eu aprendi que a vida é dura. É dura, irmão. É ou não é? É dura. E cada vez vai ficar mais difícil. E ele diz: e a segunda coisa que eu aprendi, a segunda coisa, que Deus é fiel. Diga comigo: a vida é dura. Diga comigo: a vida é dura, mas Deus é fiel. E a terceira coisa que ele aprendeu: o céu é real. É real o céu. O dia que meu velho pai teve uma visão da porta do céu, sendo recebido por anjos, quando o Senhor abriu a cortina e mostrou um pouco do interior do céu, ele foi batizado no Espírito Santo com 70 anos de idade, falou a língua estranha por muitas horas. O céu é real. Alegra-te na tribulação, alegra e tenha paciência, porque você há de vencer em nome de Jesus. A graça de Deus revelada. Oh, aleluia. Em Cristo Jesus, meu Senhor. Vamos colocar de pé já para estar encerrando daqui a pouquinho. Oh, aleluia. Todos cantando. Lá na galeria. Receba a graça agora. Alegra-te na presença do Senhor. Todos cantando. Oh, aleluia. Mais alta que as nuvens celestes, mais profunda que o profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nós podemos. Só a igreja cantando, adorando. todos cantando. Graça, a mim basta graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus, a graça de Deus. Glória a Deus. Todos cantando. Glória a Deus. De pé, irmãos, coloque lá Romanos capítulo 12 e o verso 12. Regozijai-vos na esperança,
ou alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação e perseverai na oração. É esse tripé que nós precisamos. Quando você ser guiado por esse tripé, alegrar na esperança da volta de Jesus, o seu nome escrito no livro da vida, e o Espírito Santo dentro de você, não tem nada que lhe trará uma tristeza mortal, ou que você venha pensar no fim da vida, ou causar danos em sua vida própria. Na esperança, olha aí, paciente na tribulação. Tenha paciência, irmão, que a tribulação, ela produz crescimento na nossa vida. Diz um velho pastor que a bênção do Senhor, ela sempre nasce no campo da tribulação. E perseverai-vos na oração. Vamos colocar uma meta aqui e orarmos. Falta assim 10 minutos para encerrar o culto, e nós vamos proferir a Deus uma palavra de oração. Olhe bem, um clamor de oração, oração de intercessão. Uma vez perguntaram para Moody quanto tempo você passa em oração. Ele diz: a vida inteira. Mas quando é que você está orando? Talvez não 10 minutos por dia. É a qualidade da oração que traz o efeito na sua vida. Vamos orar. Eu quero que todos orem agora, e daqui a pouquinho estaremos encerrando esse culto, e eu estarei fazendo um apelo para nós orarmos por você. Enquanto vocês cantam baixo, um hino sobre oração, nós vamos estar orando. Hoje, Lília, oh meu Deus, essa mulher troca de nome todo dia. Ô Cláudio, vai lá ouvir o nome dela e traz para mim aqui. Lília Ramos. Ok. Não é mais Isa não, agora é Lília Ramos. Ela batizou, hoje está fazendo aniversário, em 92, tá? E quem batizou ela foi o pastor Braga. Não esqueça de orar por essa menina, essa irmã. Ela tem talento, mas ela fica engoldada, atraída por influenciadora, né? Não, mas já está convertendo, graças a Deus. Ok. E ela hoje está na casa de Deus, apesar de grandes lutas e tribulação, que a gente tem sempre conversado, mas ela permanece firme na casa do Senhor. E vamos orar também pelo seu aniversário de batismo, em nome de Jesus. Cante e nós estaremos orando. Ore com a sua voz, ore ao Senhor. Comece orando. Senhor nosso Deus. Ora, irmão. Aqui não tem proibição de orar. Você está na casa de Deus. Não tenha vergonha do irmão que está ao lado, ele ouvir o clamor que você vai fazer ao Senhor. Se você quiser se ajoelhar, faça. Aleluia. Se quiser sentar, senta. Se quiser ficar em pé, fica. Ore por nossa nação. Ore pelo Oriente Médio. Ore por aqueles que morrem, digo, pela família daqueles que morrem de forma tão fútil, por causa do orgulho das autoridades. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Peça a bênção de Deus. Santo Deus. Aleluia. Vai orando. Por esse motivo me coloco diante do Senhor. Aleluia.